Livro de João, o Evangelho de João, capítulo 11, verso 43 e 44. Depois eu quero ler na NVI. João, o Evangelho de João, capítulo 11. Está escrito assim: entendo disto isto, clamou com grande voz. Clamou com grande voz o quê? E o que for o defunto, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto no lenço, disse Jesus: desligai-o e deixe-o ir. Desligai-o e deixe-o. Na NVI está escrito assim: depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e o rosto envolto em pano. Jesus disse: tire as faixas dele e deixe-o ir. Amém? Curve sua cabeça por um momento. Vamos orar ao Papai do Céu, que Ele possa falar conosco nesta manhã. Senhor, nós nos rendemos a Ti uma vez mais. Fale tudo aquilo que o Senhor deseja falar com cada um. Que o Senhor traga a resposta, que o Senhor traga a conclusão, que o Senhor traga oportunidade de transformação. E que até o término deste culto, o Teu nome venha a ser glorificado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Uma pergunta para você pensar: quanto que vale um milagre? Quanto que vale um milagre? Você já recebeu o milagre da parte de Deus? Se falar que não, irmão, o fato de você estar aqui respirando é milagre. Respira aí. Respira. Está sentindo o perfume de alguém aí? Respira. Quanto vale isto? Quanto vale isto? Qual é o preço disso? Eu ouvi esta semana e eu fiquei pensando um pouco. Quem é que está esperando algo ainda da parte de Deus para acontecer? E deixa eu te dizer que também tem coisas da parte de Deus esperando que você o faça a Ele. Porque nós esperamos dele. E tem hora que ele para, esperando que é conosco. Só para que ele possa dar continuidade. Assim como você espera dele, ele também espera de você. A Bíblia diz que, certa oportunidade, Pedro e João estavam indo à hora nona a orar e cruzou por um paralítico, segundo a Bíblia, mais de 40 anos, que desde o ventre da sua mãe nasceu com aquela deformação, e por 40 anos ele esteve à porta ali do templo, e por 40 anos as pessoas passavam por ele, e Jesus passou por ele várias vezes, viu, irmão? É interessante que a Bíblia vai dizer que quando uma certa oportunidade Jesus entrou no templo, e todos que vieram até ele, doentes, paralíticos, ele o curou. E a pergunta é: se todos ali no templo vieram até ele, foi curado, restaurado, por que aquele paralítico ficou?
Era o hábito dos judeus orar na hora nona. E Jesus cruzou aquele paralítico várias vezes. E a pergunta que não quer calar: por que Jesus nunca fez nada pelaquele camarada? Porque às vezes nós vemos na igreja e talvez Jesus passa e faz na vida de um, faz na vida do outro, e é no outro, e no outro, aí você fala: e eu, Senhor? A Bíblia diz que dentro dos cálculos, em Atos, houve a descida em Pentecostes 50 dias depois da crucificação. Então, por aqueles dias, Pedro está indo novamente orar. E naquele dia, Pedro, ele cruzou aquele paralítico. E não é que naquele dia, Pedro resolveu orar pelo aquele paralítico? E a pergunta é: por que não orou antes? E não é que naquele dia Pedro ousou apresentar para aquele homem ali Jesus? E não é que naquele dia Pedro olhou e falou assim: ó, olhai-lhes para nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos nós te damos. E ele estendeu as mãos e disse: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Jesus não curou todo mundo, porque ele deixou responsabilidade para os seus discípulos dar andamento. E para dar andamento, ele deixou aquele paralítico ali, ele eterno, sabendo que um dia Pedro iria exercer. Mas ele esperou o momento o qual Pedro iria colocar em prática. Talvez isso é resposta para algum. Existem detalhes na tua vida que ele está deixando, mas para que você venha se posicionar. Pedro pregou, ganhou almas, mas ele ainda não tinha o ministério de cura, mas ele precisou. É interessante que ele estende a mão, porque só estende a mão quem um dia foi contemplado pela mão estendida de Cristo. Ele estende as mãos, porque um dia ele estava afundando, quem estendeu a mão para ele? Você só estende a mão para alguém se você já foi alcançado pelo milagre. Você tem estendido as mãos? Por quê? Porque esse texto aqui, irmãos, ele é conhecido. E Jesus está diante de um amigo, e que durante seu ministério ele manteve uma base. A casa de Lázaro sempre esteve aberta. E por mais que Lázaro fosse amigo, é interessante aqui, Lázaro não teve um cargo, ele não teve um cargo de, como o pessoal fala aí, o pessoal dá na prefeitura aí, comissionado, é isto? Ele não teve um cargo, ele não teve título de discípulo, ele foi amigo. Junto com eles tinha Marta e Maria, e a Bíblia diz que Jesus o amava. Jesus amava eles porque eles eram amigos. Então, antes de título, antes de posição, antes de qualquer coisa, irmão, ele quer encontrar em você e em mim um amigo. Porque o que é um amigo? Um amigo, irmão, você tem prazer de sentar e bater um lindo papo. E se for mineiro, irmão, juntar paranaense e mineiro, irmão, aí, meu Deus. Então, antes de qualquer cargo, antes de qualquer posição, ele quer encontrar um amigo. E Betânia, irmão, é tão importante a Betânia, a gente não dá importância, que quando Jesus foi elevado aos céus, foi o lugar que Jesus escolheu. Não, pastor, é Lucas capítulo 24. Porque todas as vezes que Jesus estava em Betânia,
ele era contemplado, ele era adorado, ele era servido, ele era recepcionado. A Bíblia diz assim, em Lucas capítulo 24, verso 50 ao 52. Vamos lá? E levou-os fora até, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi levado aos céus. E adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Betânia é os últimos milagres que Jesus vai realizar. Mas por quê? Porque em Betânia ele tinha amigos. Que a sua casa, minha casa, possa ser uma Betânia para ele que possa encontrar amigos. Posso ouvir um amém? Em Betânia, na casa de Lázaro, ele encontrou amor, respeito. E eu ouvi semana passada, e eu achei muito interessante, que ele encontrou amor. Ele encontrou? E Deus, irmão, ele nos dá liberdade de amar. Ele nos dá a liberdade de amar. Como assim? O verdadeiro amor exige liberdade. O verdadeiro amor exige liberdade. Então Deus, ele encontrou amor na casa de Lázaro. E ele deu a oportunidade de Lázaro, Marta e Maria de amar. Dentro do amor, Deus dá liberdade. Deus não requer, Deus não cobra. Deus, dentro do amor, Deus dá liberdade. Deus te dá liberdade de amá-lo ou não, de aceitar ou não, de rejeitar ou não. Porque Deus é resolvido. Então, ele nos amou primeiro. Nisso que ele nos amou primeiro, agora ele te dá toda a liberdade. Você está entendendo? Amém? Então, o amor ele te dá liberdade. O amor resolvido. Deus, ele procura um amor espontâneo. Irmão, Deus é resolvido. Deus não força, Deus não cobra. Nós vamos ver isso no decorrer da pregação. A Bíblia diz que ele busca verdadeiros que adorem em espírito, hein? Irmão, eu preciso uma hora parar e pautar em espírito e em verdade. Porque você pode adorar em espírito, mas não em verdade. Você pode até adorar em verdade, mas não em espírito. Tem que ter uma junção. E se você entrou aqui e você acha que se ele está à procura de verdadeiros adoradores, ele é carente, irmão, Deus é resolvido. Se você quiser adorar, e se você não quiser, ele não vai arrancar os cabelos. Se você entrou aqui e quiser entregar o seu melhor, mas se você entrar aqui e falar, eu não quero, sabe por quê, irmãos? Apocalipse 4. Porque a adoração, Deus está cercado, irmão. Deus está cercado de adoração. Apocalipse 4, verso 10 diz assim: os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criados. Ou seja, a Bíblia diz que ele é adorado. A Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 5, verso 11:
E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e eram números deles, milhões e milhões e milhares de milhares, que com grande voz dizia: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza e sabedoria, e força e honra, e glória e ações e graça. E ouvia toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, que estão no mar, e todas as coisas que nele há, dizendo: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja dada ação de graça, honra, glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciões prostravam-se, adoravam e viviam para todos sempre. Ou seja, Deus está rodeado de adoração. Deus está rodeado de adoração, ou seja, irmão, se você quiser adorar, tudo bem. Se você não quiser, tudo bem, irmãos. Sabe por quê, irmão? Porque Deus, irmão, Ele vem ao nosso encontro, mesmo sabendo quem nós somos. Por quê, irmão? Porque Deus, Ele não guarda, diz, como fica? Mágoa, ressentimento? Não. A Bíblia diz que Deus falou com Adão antes da queda, e depois da queda Deus veio falar com Adão. A Bíblia diz que Deus veio orientar Caim antes do homicídio, e depois do homicídio Deus veio falar com Caim. Deus sabia que quem era Moisés. E é interessante, irmão, Moisés, é muito interessante. Moisés estava no palácio, mas ele não era egípcio. É interessante que Moisés, ele estava apacentando ovelha em Midian, mas ele não era midianita. Ou seja, ele está no palácio, ele não é egípcio. Ele está em Midian, mas ele não é midianita. E ele fala: quem eu sou? E Deus fala: você não é nada enquanto você não encontrar o teu propósito. Porque quando você encontrar o teu propósito, você vai saber quem você vai ser. E Deus encontra com Moisés, e ele fala assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. É interessante que a Bíblia diz que Deus mudou o nome de Jacó e chamou Israel, mas toda vez a Bíblia vai dizer que ele é Deus de Jacó. Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, eu sou um Deus de Abraão que cumpre promessa, eu sou o Deus de Isaac que estabeleço a promessa e realizo, mas eu sou o Deus de Jacó que muda história, e eu estou manifestando na sua vida porque eu quero mudar a sua história, porque eu sei que você tem um homicídio, mas também sei o que você vai ser nas minhas mãos. Então, irmão, Deus, Ele ama, dentro dessa liberdade Ele vem ao nosso encontro. Deus sabia, irmão, que Abraão, a Bíblia diz assim: seja perfeito na minha presença. 2 versículos depois, Abraão está temendo Faraó. 2 capítulos depois, Abraão está temendo mais o homem do que Deus. Mas Deus não deteve a promessa sobre Abraão. Deus sabia, irmão, da queda de Davi. Mas Ele disse: achei Davi. Ou seja, irmão, Deus, irmão, Ele não nos seleciona pelo nosso passado, porque Ele sabe a graça que irá encontrar em nós está reservado para o futuro. Então, amados irmãos, Deus, Ele ama, e dentro desse amor Ele nos dá liberdade. Irmão, Ele fala com Pedro antes e depois. Ou seja, Deus, irmão, Ele sempre vai nos dar a oportunidade. Ele sabia, e Ele sabe ao teu respeito, ao meu respeito, mas Ele sempre vai vir ao nosso encontro. Quem está entendendo esta palavra nesta manhã? Assim como foi na vida de Lázaro, quando ele chega nesse cenário, Lázaro estava morto.
E assim nós estávamos mortos quando ele chegou. Porque quem éramos nós antes dele? Pessoas mortas. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. E o preço do pecado é a morte. Todos nós estávamos afastados da glória de Deus. Todos nós já tínhamos uma sentença. Todos nós já estávamos sentenciados ao inferno. Assim como ele chegou diante de Lázaro, Lázaro estava morto. Mas ele veio ao encontro de Lázaro, assim como ele também veio ao teu encontro, ao meu encontro. E a pergunta é: o que nos tornamos, o que somos depois que ele nos deu vida? Porque às vezes nós esquecemos. Lázaro está morto na lei, mas a graça precisa se manifestar para Lázaro, para oferecer a ele uma oportunidade. Porque Deus, irmãos, escuta isso, Ele é o Deus da segunda oportunidade. Hoje, talvez seja a sua segunda oportunidade. Pastor, e se eu não aproveitar hoje? Segunda-feira, se ela vir sobre você, a segunda oportunidade, a terça-feira, é uma nova oportunidade. Porque Deus é um Deus de oportunidades, irmãos. A Bíblia diz assim: aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em pano. Jesus diz: tire as faixas dele e deixe-o ir. Irmão, para quem vai ressuscitar o morto, o que é mais fácil? Ressuscitar o morto ou remover pedra? O que é mais fácil? Quem colocou a pedra no túmulo? Então remover a pedra é? Então, aquilo que é mais fácil, Deus deixa com você. Então, tem pedras que você precisa remover para que o milagre possa. Então, não espere que Ele vai remover. Se eu sou Jesus ali, mas eu faço igual aquele o Jim Carrey, Todo-Poderoso. Você acha que ele filme é o Todo-Poderoso lá? Você vai ver o papel de Deus. Mas remover pedra, irmão, tem argumento. Por quê? Senhor, fede. Porque existe área na sua vida que você quer que Ele faça um milagre, mas você não quer solucionar. Senhor, o defunto fede. Porque se eu removo, atrás daquilo há morte. E Jesus está dizendo: não, eu sei que tem morte, mas eu sou capaz de dar vida. Eu sei que tem morte, mas eu preciso que você remova. Por que, irmão? Chamar para fora é com Ele. Chamar para fora é com... Mas remover a faixa. Irmão, parece que às vezes Jesus... Eu não sei, irmão. Parece que tem dia que Jesus, ele não faz... Parece, tá, irmão? Entenda isso. Parece que tem vez que Ele não faz as coisas completas. Ó, Ele fala: remova a pedra. Se eu sou Jesus, eu removo a pedra. Por exemplo, Ele chega para Pedro e fala assim: Pedro, você está preocupado? Vai pescar, Pedro. Primeiro peixe que você tirar, vai ter ali uma pedra e você vai... Irmão, se eu sou Jesus, irmão, tá aqui, Pedro, tó. Você tá com tó. Mas tem coisa, irmão, que Jesus fala: você tem que fazer. Aí, irmão, Jesus chama Lázaro para fora. E a Bíblia diz que Lázaro vem assim, irmão, ó. Que tortura, irmão. Talvez Jesus já fez um milagre e você está assim, ó. Como assim, pastor? Porque desatar as mãos e os pés ainda é com você. Porque tem coisas embaraço, porque os pés estão amarrados e as mãos estão amarradas, que quem tem que deslaçar é
você. Repita comigo assim, fala: é eu que tenho que deslaçar alguns laços que me prendem. E o Espírito Santo provavelmente já está falando na tua alma e no teu espírito. Remover pedra é com você. Por quê, irmão? Porque Deus é Deus do deslaçar Lázaro. É possível ou é impossível? Dá uma olhadinha de quina de olho assim para o seu irmão e fala: você está entendendo? Ou quer que eu escreva? Tudo que é possível, irmão, ainda é conosco. Porque às vezes existem faixas que estão amarrando, prendendo. E como eu disse, tem coisas que Deus agora espera de nós. E quando Deus espera de nós e nós não reagimos, tarda. Não acontece, embarga. Porque talvez eu poderia estar mais longe, se eu já tivesse desatalhado, desamarrado certas situações na minha vida. E talvez você poderia estar no auge, e muito mais longe, se de repente você tivesse tirado os laços dos seus pés que te impede de correr, ou tirar os laços das suas mãos que te impede de pegar posse. Você está entendendo esta palavra, irmãos? A Bíblia diz: e chama Lázaro para fora. E quando ele chama Lázaro para fora, ele está dando uma nova oportunidade, irmãos. Porque o verdadeiro amor, irmão, exige liberdade. Quando ele chama Lázaro para fora, ele está dando uma nova oportunidade. Lá, eu vou conjecturar. Ele fala assim: Lázaro, eu estou te dando uma nova oportunidade e você é livre dentro dessa nova oportunidade que eu estou te dando. O direito de escolha é sua. Sabe por quê, irmãos? Deus não, eu acho que os mais novos não vão lembrar disso. Vão boiar. Mas a minha geração vai até rir. Deus não é o baby da família dinossauro. Eu sou o baby, preciso me amar. Eu sou o baby, preciso me amar. Não, Deus não é baby. Baby é você que diz: Deus, o Senhor precisa me amar, porque se o Senhor não fizer, eu vou parar. Não, você é baby, Deus não. Nós somos a geração baby. Eu sou o baby. Não, você não é. Não. É interessante que ele fala assim: tire as faixas dele e deixe ou ir. Deixe-o para onde? Deixe ele ir para onde? Lembra que o amor, ele nos dá liberdade? Qual é o preço do milagre? Ele transforma o milagre em oportunidade e fala: agora escolha o que você quer fazer. Dentro do milagre da oportunidade que ele te deu, o que você tem feito? Porque quando ele falou: deixa eu ir, ele não dá destino, ele não dá direção, ele dá liberdade. Uma certa oportunidade eu ainda vou trazer com mais detalhe. Jesus, e me chama muita atenção, irmão, que a Bíblia diz que Jesus está com a multidão, que Jesus multiplica pães e peixes. Aí Jesus passa um período de tempo pregando uma palavra dura, árdua, e o povo lá no meio estava com inquietação e dizendo: ele não vai fazer milagre hoje, ele não vai fazer milagre hoje, ele não vai fazer milagre hoje, ele não vai multiplicar pão.
pão, eu estou com fome, ele não vai mais multiplicar peixe, eu estou com fome, mas ele só está falando, mas não tem milagre, não tem pão. E aí Jesus falou assim: vocês aí me seguem, porque só por causa do pão e do peixe, seus interesseiros, vocês não entenderam o que é reino. E a Bíblia diz, irmão, que Jesus começou a ser áspero, e Jesus começou a ser duro, e aí a multidão deu aquele migué e começou a sair devagarinho. E, irmão, enquanto a multidão está saindo, ótimo. Mas a Bíblia diz que alguns dos discípulos também se levantaram e foi-se. Irmão, multidão. Agora discípulos. Porque dentro desse discípulo, irmão, estava aquela comissão dos 70, que foram em dois, expulsar demônio, curar paralítico, fazer sinais e maravilhas, e voltaram encantados, e todos felizes. E desses 70, irmão, eles estão levantando de fininho. 70 menos 12 é o quê? 48? Uma conta rápida, é isso? É isso? Conta aí. 58, eu sou bom de conta. É isso aí, eu fiz para ver se você estava ligado aí, ó. Você estava dormindo na hora, você pegou o meu erro, eu fiz de propósito. 58 dos discípulos. Me preocupa, irmão. Multidão? Discípulos? Aí Jesus olha assim para os remanescentes. João 6, por gentileza, 68 e 69. Não, parece que não, mas já estou indo para a fase final, tá bom? Pedro, lá, volta um pouquinho. 67. E Jesus disse aos 12: quereis vós também retirai-vos? Porque talvez Judas já estava lá. Vem. Tomé, então, vamos. Tomé e Judas, vamos. Felipe, que foi constrangido ali também. Felipe talvez, ele me pôs para a prova. Vamos. Vocês não querem ir? Aí ao 69. Pera aí. É o 68, olha lá. Respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Ou seja, para onde iremos nós? Tu tem as palavras da vida eterna. Aí o 69, irmãos. E nós temos crido e conhecido que tu és Cristo, o Filho do Deus vivente. Nós temos crido e conhecido, 2 fatores que faz você permanecer: crer e conhecer. Crer e conhecer. Se você crer e não conhecer, você vai embora. Se você conhecer e não crer, você vai embora. Mas para permanecer, você tem que crer e conhecer. Isso é um fator que dá toda a diferença. Nós cremos e nós conhecemos. Então, para onde Jesus falou, Lázaro, vai? Vamos virar páginas. João capítulo 12. Todos nós tínhamos uma página anterior. E Deus virou para nos dar oportunidade para onde nós iríamos. João 12. Evangelho de João capítulo 12. Quando 12 é 1. Quando fala 12, sempre é só 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que faleceram, e a quem ressuscitava dentre os... Continua, o 2. E fizeram ali, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa com... Só que, irmão, deixar ele ir, ele foi para onde? Para o lugar aonde ele iria encontrar Jesus.
Jesus mandou ele ir para lá? Volta por gentileza ali, João 1. 6 dias antes de passar a Betânia, onde estava Lázaro, o que faleceram, e a quem ressuscitou dentre os mortos, ao 2. Fizeram, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa com... Sabe para onde Lázaro foi? Para mesa. Para o lugar de comunhão. Para onde você tem ido depois que os milagres estão acontecendo na tua vida? Sabe por quê? Porque quando Pedro curou aquele paralítico, para onde ele foi? A Bíblia diz que ele saltou aquele paralítico. Mas para quem nunca andou, saltar? Não, irmão, você não entendeu. Sabe por que ele estava saltando? Porque ele queria recuperar todo o tempo perdido. E sabe para onde ele saltou? Para o templo, para adorar, porque ele falou assim: eu perdi muito tempo fora, e toda a oportunidade que eu tenho agora é saltando para a adoração. Sabe para onde Lázaro foi depois do milagre? Para a mesa de comunhão. E para onde você tem ido? É interessante que na mesa tem ali, Lázaro, milagre. Marta, servidora. Maria, adoradora. Os discípulos, predadamente. E Judas, o traidor. Você pode estar até na mesa, mas isso não significa muita coisa. Mas e Lázaro, irmão? Eu vou chegar ali em Lázaro. Espera aí, eu já vou chegar. Todos aqui, irmão, na página anterior estávamos mortos. E recebemos uma oportunidade. Nós recebemos um milagre. Qual é o preço do milagre? Qual é o preço do milagre? Quanto custa esse milagre? Quanto custa esse milagre? Lázaro sabia o quanto custava. Pastor, quanto custava? Custava a vida dele presente diante da mesa de comunhão. Ele poderia ir para qualquer outro lugar, irmão, porém escolheu estar presente. Irmão, eu já disse aqui e volto a dizer: toda renúncia é semente. Toda renúncia é semente. Tudo aquilo que você rejeita é uma semente que você está investindo. Pastor, eu estou perdendo. Não, irmão, você não está perdendo, você está semeando, você está investindo. Eu estou aqui porque eu poderia estar em outro. Não, irmão, não, você está aqui porque tem que ter propósito. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas eu estou. Não, irmão, você não entendeu ainda. Você está aqui porque antes da página virar, você era um defunto, você estava morto, mas a graça, a vida que chegou, nos contemplou, nos trouxe para estar aqui nesta manhã. Porque, irmão, o verdadeiro amor exige liberdade, e só depois disso ele nos dá direito. Irmãos, eu ouvi uma frase uns tempos atrás que eu falei: uau, não vou dar mérito, mas foi muito show. É na liberdade que nós encontramos lealdade. Deus nos dá liberdade para ver se há lealdade de mim para com Ele. Aí, irmãos, o fato de Lázaro estar, irmão, é tudo. João capítulo 12, verso 9.
Olha só. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali. E foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitaram dentre os... Jesus deixou de ser atração. A maior atração é Lázaro. Todo mundo dizia, se ele morreu, ele viveu, eu quero ver. Não, irmão, você não está entendendo. Quando verdadeiramente a transformação é contemplada e nós entendemos, ainda que Jesus é a estrela, ele compartilha a glória dele com você. E as pessoas vão querer ver você. Não, olha só, e muita gente dos judeus soube que ele estava ali, foram não só por causa de Jesus, Jesus está ali, ótimo, mas não, Jesus não era o assunto principal, mas quem era o assunto principal? Lázaro, a quem ressuscitaram dentre os mortos. Ei, irmãos, se eu e você não entender isso, irmão, ninguém vai notar isso ainda. E dentro da sua casa isso precisa acontecer, no seu trabalho isso precisa acontecer. Quem está entendendo esta palavra, diga amém. Mas não para por aí. Quando nós nos posicionamos, olha o verso 10. E os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também a... E os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também a... Só o fato dele estar, permanecer e ficar, incomoda. E um monte de gente agora quer matá-lo. Se eu sou Lázaro, eu falo, meu amigo, eu acabei de sair dali, dá um tempo aí, meu. Eu acabei de conhecer o mundo dos mortos. Não quero voltar para lá agora, não. Por quê, irmão? Mas sabe por que eles queriam matar? O verso 11. Não, irmãos, se você não entender isso, eu paro agora. Sabe por que o inimigo trabalha para você não permanecer e não ficar? Porque se você permanecer e ficar, vê lá, de um bom tom voz. As pessoas olhavam para Lázaro e falavam, Jesus é o cara. Jesus verdadeiramente é Deus. Jesus muda vida. Não, olha quem era Lázaro antes e quem é Lázaro hoje por causa de Jesus. Eu creio em Jesus por causa do testemunho de Lázaro. As pessoas têm crido em Jesus por causa do seu testemunho e do meu testemunho ou não? Fala do pastor Luiz Hermínio. Ou nós somos uma carta viva, ou nós somos uma carta com um monte de letras mortas. Lázaro era uma carta viva. E sabe por quê, irmão? Lázaro era, irmãos, e se coloca de pé, por gentileza, se coloca de pé. Sabe por quê, irmãos? Porque os principais queriam matar Lázaro. Sabe por quê, irmão? Porque duas seitas na época predominavam. Os saduceus e os fariseus. Então imagina, vamos conjecturar. De manhã, os saduceus e os fariseus iam evangelizar. Eles não faziam isso, mas eles iam evangelizar. Aí eles iam na padaria. Aí de repente estava lá Jacó, dono da padaria. Jacó, oi, pois não. Percebi que tu não tem mais comparecido nas nossas reuniões. E por quê? Talvez Jacó, o dono da padaria, dizia, não, e agora eu sirvo Jesus.
E talvez o saduceu perguntasse, mas por que você serve Jesus? Você viu o que ele fez na vida de Lázaro? Ele ressuscitou Lázaro. E os saduceus, eles ficavam meio inquietos, porque eles não criam em anjo, e nem no mundo dos mortos, e nem na ressurreição. Então aquilo brecava eles. Eles porque vocês me ensinaram que anjo não existe, que não tem vida após morte, e Lázaro morreu, ressuscitou, e então a sua seita é mentira, não dá para acreditar em vocês. Aí os fariseus, não, nós cremos em anjos, nós cremos na ressurreição, nós somos diferentes deles, nós somos melhores do que eles. Mas vocês não creem em Jesus. Não, mas Jesus é um falastrão, Jesus é mentiroso, não, mas vocês nunca ouviram falar de Lázaro? Não. E de repente, quem chega para comprar pão? Lázaro. Aí, ó. Olha o milagre de Jesus, isso é o Lázaro. E um olha para ele e fala, enquanto ele existir, eles vão crer em Jesus. Nós temos que matar, nós temos que apagar, nós temos que destruir ele, para que o nome de Jesus venha a ser anunciado. Sabe por que às vezes é tão difícil de se manter, irmão? Porque o mundo espiritual se levanta contra a tua e contra a minha vida, querendo nos parar. E quando nos convence a parar, significa que nós não encontramos aquilo que é bom. Quem era você antes? Quem é você agora? E quem você vai ser daqui em diante? Curva as suas cabeças por um momento. Sabe por quê, irmão? Porque com a sua cabeça encurvada, todas as vezes que nós paramos, significa que nós estamos recalculando uma nova rota. Então significa que a rota que nós estávamos não era correta. Lázaro acertou a rota. E só o simples de Lázaro estar, irmão, só o simples... O privilégio de Lázaro estar, irmão, já era um testemunho. Irmão, eu vou falar isso para alguém. É só o fato só de você permanecer, será o teu grande testemunho. Só isso. Não precisa. Qual é a pregação de Lázaro? Não. Ele era a própria pregação andando, vivendo, compartilhando. Irmãos. Deus não requer muito, irmão. Ele só quer que você seja apenas uma testemunha. O que é ser testemunho? É semelhante quando você veste a camiseta do seu time e posta na rede social. Você está dando testemunho que você torce para aquele time e você não tem vergonha. Mesmo que ele foi goleado, caiu. Você não tem vergonha. Testemunho é isso. É você vestir a camiseta de Cristo. Você está entendendo? Estou falando uma linguagem bem... Testemunha é isso. É você não se envergonhar de Cristo. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Não tenha vergonha de se posicionar. Não tenha vergonha de dizer que você serve a Cristo, porque na página anterior você estava morto e Ele te chamou para fora e te deixou ir, mas esse ir é para você saber do teu propósito. Não se envergonha de Cristo, porque
Porque você às vezes veste uma camiseta de partido, posta na rede social e não tem problema nenhum. Às vezes você veste a camiseta do seu time e o seu time faz gol e você e comemora, mas quando é para falar de Cristo é um miau, miau. Ele só te pede nessa manhã um mínimo. Permaneça, esteja, só isso. E só o fato de você permanecer, irmão, vai gerar um reboliço nos demais. Porque na verdade muitos queriam estar no lugar de Lázaro e não pôde estar no lugar de Lázaro. Só isso, irmão. Ele só queria ser o milagre que Lázaro era. Só que Lázaro, para ser milagre, ele precisou morrer. Renúncia. É interessante que a palavra Lázaro quer dizer Deus ajudou ou socorrido por Deus. Então quando Lázaro chegava em qualquer lugar, falava Deus ajudou. Olha aí o socorrido por Deus. E todos aqui nesta manhã somos socorridos por Deus. Fique com esta palavra nesta manhã e que ela possa ganhar forma. Só permaneça. Isso é o suficiente, porque o fim ainda é melhor do que o começo. E o prêmio é só para quem permanecer. Coloca a mão no teu coração. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra, pela tua busca inconstante por cada um de nós. Éramos mortos antes de ouvir a tua doce voz nos chamando para fora. E o Senhor chamou como chamou Lázaro, com identidade, nos dando identidade. Que o Senhor nos fortalece a permanecer, a ficar, e que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor tem designado para nós. Que nesta manhã o Senhor venha te abençoar e que Ele venha te guardar, que Ele possa te curar nesse exato momento, que Ele possa quebrar grilhões e trazer liberdade, que a unção possa despedaçar todo o jugo. Você é um milagre, e quanto custa este milagre? Não tem preço. Então recompense com todo o seu fôlego de vida, por todo o seu tempo de existência nessa terra, e não negue-o por nada. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto, te dê a paz, que o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída, que nenhum mal te aconteça, que nenhuma praga alguma possa chegar até a tua casa. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce íntima comunhão do Espírito Santo possa estar convosco todos os dias. Se você puder, aplauda o Senhor, cumprimenta o seu irmão e vai na paz em nome de Jesus.